A professora Johnny Kitzman é muito conhecida já de todos vocês como uma pessoa que tem uma tradição já na área de gestão ambiental portuária e sempre trabalhando no campo da educação ambiental. E a gente pediu que ela trouxesse uma visão inicial, enfim, uma contribuição que eu acho que em vários momentos ao longo desses dias apareceram coisas na linha do precisa ser educativo e tal, para ela nos trazer um pouco esse aporte, para também dar alguma base da gente, nessa construção, ver como a gente incorpora, então, essa ação tão estratégica. Então, Johnny, por favor. Boa tarde, então. A educação ambiental na gestão, né, e na programação está ali a educação ambiental portuária, né, mas eu vou também, como o Rafael, dar um passo atrás e falar da educação ambiental nos processos de gestão ambiental, que é onde, então, eu desenvolvo meus trabalhos e pesquisas e orientações, né, em diferentes cursos de graduação e pós-graduação, em diferentes disciplinas, mas com o mesmo foco da educação na gestão. Né? Com envolvimento em alguns diferentes projetos, né, mas diretamente agora no Comitê Diretor do Sistema de Gestão Ambiental da Universidade, integrando o Comitê Diretor e a Comissão Permanente de Educação Ambiental. E a partir desse ano, representante titular da FURG na CIEA, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Rio Grande do Sul. Então, o envolvimento é direto, né, e intenso. Então, a ideia aqui é o que é, afinal, a educação ambiental, né? Dentro disso, a educação ambiental não formal e a relação, então, com o tema do workshop Hidrovias Sustentáveis, né? Tudo de uma forma muito geral, né? E o que é um programa de educação ambiental, um PEA, né? Com um foco do que são os eixos estruturantes de um programa de educação ambiental, que depois a gente pode discutir fazendo o link, né, com os outros temas do workshop. Acho que para entender um pouquinho do que é educação ambiental é o conceito oficial que está na política, né, nacional de educação ambiental, onde ele se coloca aqui que são todos os processos por meio dos quais, tanto num nível individual quanto coletivo, se constroem, né, valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Né, então, eu considero que do conceito de educação ambiental da nossa política nacional, esses termos têm uma vinculação direta com a gestão ambiental, né, que são os processos que a gente vai construir, né, que está indicado aqui. Em termos também da gestão ambiental, o decreto que regulamenta a política, lá no artigo 6º, coloca que, então, devem ter programas de educação ambiental integrados a diversas atividades que também devem ter aparecido aqui nas diferentes palestras. Conservação da biodiversidade, zoneamento ambiental, licenciamento, gerenciamento de resíduos, que é um tema muito pedido nos licenciamentos, gerenciamento costeiro, gestão de recursos hídricos, ordenamento pesqueiro, manejo de recursos de forma geral, ecoturismo e, de uma forma geral, melhoria da qualidade ambiental. Então, todas essas atividades devem ser solicitados programas de educação ambiental, como a gente tem percebido nas licenças que a gente tem interagido. E são temas muito diferentes que aí vão exigir, né, abordagens diferentes de acordo com o público envolvido, com o tipo de atividade que envolve. Né? E em termos do que seria um programa de educação ambiental, né, também um conceito que eu trago da instrução normativa do IBAMA, instrução 2 de 2012, no âmbito do licenciamento federal, coloca assim: os programas compostos por um ou mais projetos de educação ambiental são executados em cumprimento medidas mitigadoras e compensatórias, condicionante de licenças, né, ou de processo de regularização. Ou então, né, são conjunto reúnem os programas básicos ambientais. Então, claro que tem todo um detalhamento, e isso é um tema de uma disciplina, né, o que é como se desenvolve um programa de educação ambiental.
eu só trago aqui o que nós estamos trabalhando como pesquisa e também nos programas de educação ambiental advindos do licenciamento ambiental da universidade. Por exemplo, o programa de educação ambiental para o Hospital Universitário da Secretaria do Meio Ambiente, são esses 3 eixos conceituais: as práticas de gestão ambiental, o percurso formativo e um ciclo da avaliação, que são estruturantes do PEA aqui, o Hospital Universitário, e que eu coordenei a elaboração, né, que o hospital tem que cumprir. Então, isso vem já de algum tempo, né? A gestão ambiental, ela interliga esses 3 eixos, né, que são 3 dimensões que interligam, então, as pessoas, né, e as pessoas, então, são o foco dos processos educativos, né, certamente, e o eixo, então, infraestrutura e planejamento. Então, a integração disso é quando a gente tem esses 3 elementos integrados, a gente tem um processo de gestão ambiental. Não pode nenhum estar ausente, né? Então, o que o Rafael estava falando aqui tem a ver com infraestrutura, e ele falou no final, né? É uma grande ferramenta. Como que isso vai funcionar? Que é a questão toda aí no exemplo aqui do sistema de informações. E como as pessoas vão interagir com isso. Depois a gente vai ver no percurso formativo que a gente tem diferentes níveis de responsabilidade. Alguns vão operar um sistema, outros vão estruturar esse sistema e outros vão fazer ele funcionar por décadas, né, de preferência. E os diferentes processos, então, que estão envolvidos. Então, a gente sempre tem em mente, quando pensa um programa de educação ambiental na gestão, nessa tríade, né? Depois, eu tenho trabalhado e pensado também a educação ambiental na gestão a partir de um percurso formativo que ele tem alguns passos e vem, né, eu trago isso dos objetivos da educação ambiental, dos documentos internacionais, que a gente começa, e também o Rafael aqui coloca, né, vou sensibilizar vocês com o filme, com a música e tal, né? Então a gente ficou sabendo, né, e toda a palestra a gente também foi informado sobre como funciona aquele sistema. Então é o processo de tomada de consciência sobre os problemas socioambientais, e eu trago também, né, os problemas de gestão ambiental. Tem atividades específicas para isso, em função de cada público. Processo de compreensão ambiental, né, se trabalha os conhecimentos dos componentes, dos mecanismos que regem o sistema natural e o sistema de gestão ambiental, trazendo para o nosso escopo. Então começa a entender como funcionam os processos a partir de uma sensibilização, que só sensibilizado a gente não consegue mudar, né, e construir uma transformação. Depois se trabalha, né, e não necessariamente antes e depois, né, mas deve ser trabalhado qual é o nível de responsabilidade das pessoas, né? Então, lá na hidrovia tem o barco, né? Então o nível de responsabilidade do comandante é o nível de responsabilidade de quem vai operar a caldeira lá, a casa de máquinas, é outro. Mas eles têm responsabilidades. Então, qualquer processo educativo vai ter que reconhecer essas diferentes responsabilidades e tratar os sujeitos de acordo com elas, né? Que os níveis de responsabilidade, eles não são os mesmos. E aí, a construção das competências ambientais, né? Como essas pessoas que foram sensibilizadas, que começaram a compreender o processo onde estão envolvidos, que têm determinados níveis de responsabilidade, vão agir, né? Construir essas competências. E também, né, dentro todo, se respeitando o nível de, o tipo de público, né, e esses níveis de responsabilidade. E o último objetivo, que é o objetivo da educação ambiental, né, e da educação como um todo, mas da ambiental em específico, né, é a cidadania ambiental. Como essas pessoas vão, então, né, chegando aqui, elas vão ser capazes, né, de participar ativamente nas decisões e ações todas, né, que foram, então, o foco das diferentes ações. Então, é um percurso. E por que eu trago isso? E por que a gente, então, num PEA tem que pensar as atividades em função desse percurso? Porque o senso comum é, vamos sensibilizar as pessoas para o problema. Sim, e daí, né? O que ela faz com isso? Então, as outras etapas, elas têm que estar presentes. Né? E aí, então, o último objetivo da cidadania e da
participação é que a gente usualmente tem essa situação, né? Que as pessoas participam, mas só trazendo os problemas, que é o geral, né? Mas que então todo um processo educativo que vai trabalhar nesse percurso, ele tem que trazer, né, uma participação, né, e envolver as pessoas na construção coletiva das soluções. Aqui como exemplo, o PEA do Hospital Universitário, né, tem aqui só o objetivo geral, planejar e desenvolver ações de educação ambiental em consonância com a gestão ambiental das áreas licenciadas, que é o hospital e a área de ensino, visando o envolvimento dos funcionários, gestores e usuários, né, que está lá na condicionante, né? Então a gente tem diferentes níveis de responsabilidade aqui, isso gerou diferentes subprogramas em função desses grupos, né? Através do percurso formativo, né, e que contribua com um objetivo maior da cidadania ambiental. Alguns objetivos específicos, tal, não é tanto o caso aqui, né? A condicionante traz, então, e talvez seja depois, no futuro, né, se tiver algum processo de licenciamento envolvido na questão da hidrovia, vai trazer lá o foco dos programas de educação ambiental. No caso do HU, é resíduos, que foi o problema mais identificado pela secretaria ali, o licenciador. Enfim, né, então, pensar também, formar pessoas, né, que quando a equipe que vai executar o PEA se retira, as pessoas que vão ficar lá, elas estejam, né, capacitadas, sejam formadores. Então é só um exemplo, né, como a gente está trabalhando. Então, o terceiro eixo estruturante de como então se trabalha a educação na gestão eu trago o ciclo da avaliação, que é um processo bem importante, que a gente vai começar a desenvolver também atividades. O sistema de avaliação em 4 níveis, de Donald Kirkpatrick, ou o ciclo da avaliação, né? Ou a avaliação sistêmica, que eu trago já da minha tese lá, que foi capacitação portuária, que se avalia processo e produto, né? E aí, bom, a avaliação de processo, a gente sempre pergunta, foram cumpridas as atividades previstas? Então, ali no caso do PEA, vamos fazer 10 atividades com público tal. Se cumpriram 10 ou 11 ou 9, por quê, né? Mas esse é o primeiro nível, o nível mais simples de avaliação. O que nos interessa é quais são os efeitos nas pessoas e na organização dessas atividades, né? Que não são mais, então, só de cumprimento. E aí o Kirkpatrick traz bem esse ciclo, né? E daí fica melhor desenhando, né? Então, desenvolvi aqui uma figura que faz uma consolidação. Avaliação de processo, avaliação de produto. O nível 1 é a reação. É quando a gente pergunta, vocês gostaram do workshop? Né? Tem aquele formulário lá, talvez tenha aqui, né? Gostaram do workshop? Tá. É a avaliação da reação. Vocês vão responder, né? E que ajuda na melhoria contínua, que todo o ciclo tá a ver com o conceito da gestão ambiental de melhoria contínua. Segundo nível, a gente avalia a aprendizagem. Aprenderam, né, o que a gente pensou quando construiu aquela atividade e tal. Esse é o mais simples e o mais feito, desenvolvido, isso nas empresas em geral e no mundo inteiro. O problema são os outros níveis do ciclo da avaliação, que é o nível 3 de implementação. As pessoas, quando voltarem para o seu setor, para o seu trabalho, desenvolvem aquilo, mudaram seus comportamentos, aplicam habilidades, mudaram a atitude, né? Então, se vai lá e se avalia isso. Depois, o nível 4 são os resultados. Por exemplo, o HU melhorou algum indicador, claro, então tem todo o processo de desenvolver indicadores. Vai melhorar depois de todo esse processo, né? Avalia os efeitos da atuação dos participantes na organização. Faço um paralelo aqui, então, esses dois estão muito ligados com a gestão ambiental, então o processo de educação ambiental na gestão está muito ligado à execução dos processos de gestão. Os outros dois são mais no nível de educação, né? Você vai trabalhar com os sujeitos diretamente. O encontro desses dois, né, considero como capacitação ambiental. É quando o comandante lá que vocês estavam falando, ele vai ter
aquela capacidade ou passou por uma formação que ele vai reconhecer quando sai do nível 2 de sensibilidade ao óleo e está lá no nível 8, 10. Como ele reconhece isso e como ele sabe e o que ele vai fazer em função desses diferentes níveis, né? Dentro da responsabilidade dele. E outros vão ter outras responsabilidades, né? Aqui só para ilustrar também a questão então da avaliação, né? Lembrando diferentes níveis do sistema portuário, que acho que o professor Milton já falou, né, sobre o sistema portuário, gestão ambiental como um todo, e tem alguns indicadores de desempenho ambiental numa escala menor, indicadores de condição socioambiental numa escala maior. Só lembrando então que a gente vai conseguir desenvolver os níveis superiores de avaliação se a gente tiver também esses indicadores, né? Senão a gente não vai saber se chegou lá. Então é isso, o processo, né, de educação, ele parte da sensibilização, a tomada de consciência frente a um problema, né, com diferentes estratégias, diferentes públicos. Aqui é todo mundo gremista aqui, né, mas tem gremista colorado, corintiano, tem todo mundo aí, né, cada um vai ver isso aqui de uma forma. E como que todos esses se mobilizam para fazer, operar, para que se opere, né, e se haja de uma forma diferente. Tá? Então, em termos de educação ambiental, nos processos de gestão que vão estar envolvidos, né, numa ação com relação à hidrovia, que vai, em algum momento vai estar licenciada, né, se pensa a partir desses eixos conceituais e que vai se trabalhar e pesquisar em função disso. É isso, rapidamente. Muito obrigado, Johnny. Se alguém quiser fazer um comentário ou algum questionamento aqui sobre esse... Ai, não. Uma observação que eu queria fazer é que talvez fosse possível já, assim como a Elisa falou alguma coisa de que seria possível talvez já fazer uma crítica preliminar, digamos, ao que está previsto na licença operacional do Porto de Porto Alegre, de Pelotas. Talvez no caso da educação ambiental, talvez se pudesse preliminarmente já fazer uma sugestão de escopo, né? Antes de pensar em colaborar, eu queria que você dissesse o que você acha disso. Quer dizer, pegando a condicionante, fazer uma análise de escopo preliminar e já tentar negociar com o órgão licenciador. Quer dizer, não é negociar a gente, mas auxiliar o Porto a fazer, né? Para aproximar o conceito do que vai ser feito desse tipo de visão. O que você acha disso? Pensando no futuro licenciamento ou já com essas licenças? O licenciamento já foi dado, eles não fizeram ainda o plano. Dos portos. Dos portos, Mas pensando, antes de subsidiar o desenvolvimento desses programas, já ajudar a conformar o escopo numa negociação com o órgão licenciador. Porque a secretária abriu esse espaço. Quando a gente teve uma conversa sobre colaborar com os portos, ela falou, olha, se a FURG tiver sugestões de aperfeiçoamento, estamos abertos e tal. Então, eu estou perguntando, pensando no encaminhamento prático. Bom, eu digo que é bem importante, porque, por exemplo, a FURG tinha que entregar um programa de educação ambiental para o hospital universitário, ligado à gestão de resíduos. Ponto final. E aí, então, se conversando com o órgão licenciador municipal, se haveria alguma orientação, se tinha algum termo de referência, algo em termos de educação ambiental, né? Para eles, não tinha. Então, a gente vai... E aí eles disseram, como uma universidade que tem programa de educação ambiental, né, que eu pertenço, eles esperam da universidade essa orientação também. Então, a gente fica... com essa responsabilidade de construir esse processo. Eu acho bem importante que a gente tenha essa oportunidade.
E que aí depois vai da negociação. Então, eles já receberam esse PEA de um outro grupo também empresarial aí que foi feito nos mesmos moldes e não deram nenhum retorno. Acho que até agora, so far so good, né? Não tem nenhuma algo contra o que a gente apresentou como programa, que não é o que foi apresentado aqui, é só conceitualmente, né? Estava me lembrando das discussões que eu participei aqui, né, ao longo dos dias, e trazendo um pouco também a questão não só dos impactos críticos, né, que talvez sejam mais reconhecíveis, e não sei se o programa de educação ambiental vai fazer a diferença mais importante, porque as pessoas não querem, de qualquer forma, que aconteçam esses eventos por questões econômicas, ambientais, quaisquer que sejam, né? Já entende que existe já um pensamento de prevenção maior. Mas os impactos crônicos, né, que são como se conduzem cada uma dessas pessoas que vão estar, os usuários dessa hidrovia, eu acho que isso talvez merecesse um olhar num sentido descritivo, né, do como é que é a questão do lixo, do óleo, de cada um desses usuários, né, do uso no porto, e etc. E também na questão do depois, que aqui quando você tem um corpo técnico ali definido no hospital ou no porto, tal, você entrega para uma Mara, você entrega e pode ficar. Nesse nosso caso, eu acho que vai ser um pouco mais complexo, porque os usuários são difusos. Sim. Né? A gente já viu aqui que as responsabilidades sobre a sinalização são nossas e né, é complicado. Agora, nos casos dos usuários, são várias empresas, você não vai ter um agente de educação ambiental naquela empresa. Então, acho que vale esse exercício aí, até que as coisas, a gente avaliando que as práticas realmente estejam mudando, talvez os prazos sejam um pouco maiores, né, de acompanhamento. Estou entendendo como um desafio muito grande. Você está falando para chegar na mudança de comportamento no nível que a gente aí considera vai ter aceitável. Né? Diferentes públicos, né? Então esse é um trabalho, identificar todos os públicos envolvidos, mais diretamente, né? E também que seria o público que é o que está nessa instrução normativa do IBAMA, o público interno e o público externo, digamos, quando é um empreendimento é fácil, os trabalhadores, né? A ideia é um PEAT, ou a comunidade do entorno. Né? Então segue essa mesma lógica. Qual é o público interno, que seria o público talvez mais imediato, e depois o comunitário, e aí as estratégias são diferentes, de curto, de médio e de longo prazo, né? Como então, mas aí é um processo, como a licença, se a gente falar em licença, é algo para sempre, a licença de operação vai sendo renovada, né? Se pensa então, e por isso a importância de se desenvolver o ciclo da avaliação completo, né? Que aí então, como então a gente rodando esse ciclo, né, vê as atividades que se façam, por exemplo, para atingir esse público maior. Bom, então aí entra a escola, né? Aí, ou a empresa no público mais imediato, e ela vai ter também a sua licença, né? Se pensar também diferente do porto, né? Ela também tem a sua licença e que vai ter lá um PEA. Então tem que pensar na integração desses diferentes PEAs também. Enfim, né? Aí é um processo de melhorias.